E aí, como é que anda a distribuição de energia da sua vida? Você sabe o que é energia psíquica? Você consegue perceber esse movimento na prática na sua vida? Então vem com a gente, que eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, que isso é muito importante no processo de cura, tá? Energia psíquica, de acordo com Jung, é uma energia que a gente já nasce com ela e ela não altera a quantidade durante a nossa vida. Então a gente já nasce com uma carga de energia, vou falar mental, né, mas psíquica, que a gente tem durante toda a nossa vida. O que isso significa? Que ao longo da nossa vida a gente vai ter sempre a mesma quantidade de energia, que não é pouca, né? Então você nasce, tem uma quantidade de energia para você distribuir na sua vida, mas ao longo da vida, por algumas razões, a gente já pode acabar não canalizando essas energias de uma maneira saudável, né? Então é muito comum a gente perceber pessoas que estão com sintomas de depressão, né, de apatia ou de ansiedade. E quando a gente vai questionando essas pessoas, ou se questionando também, porque a gente também pode olhar isso para a nossa vida, a gente percebe que essas pessoas elas não estão distribuindo essa energia de uma maneira saudável, né? Qual a maneira saudável de distribuir energia, né? A gente precisa perceber que se eu tenho uma capacidade, se eu tenho uma quantidade de energia que ela é constante durante toda a minha vida, quanto mais eu consigo distribuir isso para âmbitos diferentes na minha vida, mais saudável a minha vida fica, né? Como assim? Eu vou dar um exemplo para vocês, que é muito comum para quem trabalha com a área da psicologia, que é a síndrome do ninho vazio, né? Que é quando a mãe começa a perceber que os filhos estão saindo de casa e ela se depara sozinha sem aquela função de ser mãe. Né? A gente entende dentro da abordagem da psicologia analítica que aquela mãe ela não conseguiu, ao longo da vida, distribuir energia para os outros âmbitos da vida dela. Ela focou simplesmente na função de ser mãe. E quando aquela função desaparece da sua vida, porque é do fluxo natural, né? As pessoas, as crianças, elas nascem, elas crescem, elas seguem a vida. Quando isso acontece, a mãe não sabe o que fazer, porque ela não aprendeu a colocar essa energia nas outras questões da vida dela, nos outros âmbitos, nas amizades, numa profissão, num estudo, num relacionamento, no ser mulher, né? Então, quando essa função mãe desaparece, ela não existe. É como se a pessoa não existisse, né? Como que anda na sua vida esse movimento de distribuição de energia? Porque tem gente que distribui energia para todas as coisas e não consegue focar. E tem gente que só distribui para o mínimo possível, ou só na profissão, ou só na maternidade, ou só no casamento. E quando uma dessas instâncias da nossa vida não vai legal, a gente desmorona junto com ela. Né? Se você só coloca energia na sua profissão e você perde um emprego ou você perde um projeto, a sua vida ela vai junto com aquele projeto. Se você coloca a sua energia psíquica, a sua energia de vida só numa relação de amizade, quando aquela amizade se vai por alguma razão, você fica sem onde segurar. É como se você estivesse segurando naquilo e aquilo se vai e você perde o chão. Então, qual que é o movimento saudável de vida? O movimento saudável é quando a gente consegue dosar durante o nosso cotidiano a energia para um pouquinho de cada coisa. Né? Então, se eu tenho uma relação, eu tenho o meu círculo de amizade, eu tenho uma relação afetiva, eu tenho os meus pais, eu tenho as minhas irmãs, meus irmãos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha atividade física, eu tenho o meu momento comigo mesma. E aí, de alguma maneira, alguma dessas questões se vai, não vai ser fácil, claro, né? Se a gente perde alguma pessoa que a gente ama, né? Eu falo perder não só do processo de morte, mas de perder quando aquela pessoa viaja, não está ali presente de alguma forma, eu tenho onde distribuir outras energias, né? Eu não vou ficar o dia todo sentindo aquela falta. Eu consigo ir trabalhar, cuidar das coisas que eu tenho que fazer e vou ficar tendo que lidar com aquele movimento de perda por um instante, né? Então, esse distribuir energia, ele é de extrema importância para quem busca um processo de se curar, de se conhecer, de se conectar consigo mesmo, né? Então fica o questionamento, eu quero que vocês coloquem aqui pra gente
como que está a distribuição de energia na sua vida. Você consegue observar isso e consegue perceber se está fluindo de uma maneira saudável, se você está sobrecarregado porque você está assim também distribuindo para muitas coisas, ou se você realmente precisa rever e perceber que existe uma necessidade de você olhar para outras coisas na sua vida. Eu costumo falar muito no consultório que casamento ele tem que ser 25% da vida. E as pessoas às vezes ficam meio assustadas, né? Mas o que é isso? Quer dizer que aquela pessoa ela tem uma importância na sua vida, 25% eu acho muito, mas ela não é toda a sua vida. Porque se por algum motivo aquele casamento ele é desfeito, né? Aonde você vai se segurar? Né? Aonde que você vai conseguir retomar a sua vida? Como que você vai retomar a sua vida se você só tinha aquilo? É possível? Claro que é possível, mas vai demandar de você um movimento muito mais, um esforço muito maior, um esforço muito mais pesado para você ter que olhar para as outras coisas e retomar uma amizade, ou começar uma amizade não é uma coisa que dá para se fazer de um dia para o outro, né? Então olhem para a vida de vocês e façam um balanço. Né? Qual a importância das coisas na minha vida? Será que aquela porcentagem de importância é realmente necessário para o meu equilíbrio? Né? E aí a gente começa a dosar, fazer a alquimia da vida, né? Que é dosar aonde que eu vou colocar a minha energia para que a minha vida flua de uma maneira mais leve, mais saudável e que eu tenha respostas dos meus movimentos na vida mais satisfatórios, tá? Observem isso. E para quem está querendo entender mais sobre o mundo energético, sobre as questões espirituais, procura a gente, que a gente está com um curso em promoção, né, um curso de autocura, com muitas técnicas para vocês olharem para vocês, identificarem a causa dos sofrimentos e encontrar o melhor caminho de seguir, né, por vocês próprios. Então é essa mensagem que eu quero deixar para vocês aqui e muito obrigada.